tarde, então, a todos. Vamos iniciar a defesa de mestrado do Igor Carvalho, que é intitulado Uma Estratégia de Decisão de Cache baseada em múltiplas métricas para redes orientadas a conteúdo, que faz parte de uns requisitos para ele obter o grau de mestre no programa de pós-graduação em Ciência da Computação. Fazem parte da banca, além de mim, que sou orientador, né, o professor Mauro Margalho, como membro externo, ao qual eu antecipadamente já agradeço por ter aceito o convite, o professor Eduardo Cerqueira, como membro do PGCC, e o professor Aldevaro Clotal Júnior, também como membro do PGCC. A equipe de avaliação, ou seja, a banca, todos são professores qualificados. O professor Mauro agora tem pós-doutorado pela Universidade do Arizona, na área de redes de computadores, o professor Aldevaro com pós-doutorado também em San Diego, na Universidade de San Diego, também na área e com projetos relacionados a redes orientadas a conteúdo, e o professor Eduardo Cerqueira, também com pós-doutorado na Universidade da Califórnia e também atuante da área, ou seja, você tem uma equipe, uma banca qualificada para avaliar mérito e as contribuições do seu trabalho. Igor, a palavra está com você, você tem em torno de 40, máximo 50 minutos para defender a sua proposta. Bom, boa tarde a todos. Vou apresentar a minha dissertação de mestrado intitulada Uma Estratégia de Decisão de Cache baseada em múltiplas métricas para redes orientadas a conteúdo. O orientador que foi falar com o professor Antônio Belém, e o co-orientador foi o Guaí Puximão. Aqui uma pequena agenda da apresentação. Vou abordar uma introdução sobre o assunto de redes orientadas a conteúdo, vou falar de alguns trabalhos relacionados na área, a minha proposta baseada em múltiplas métricas, os resultados obtidos e as conclusões. Bom, tradicionalmente, as redes, a arquitetura tradicional da internet, geralmente é baseada no modelo cliente-servidor, no qual vários usuários solicitam algum determinado conteúdo, alguma página, e essa requisição é encaminhada para o servidor através de roteadores, basicamente. Então, o núcleo da rede, digamos assim, para ele está omisso, né, o que está transitando nessas requisições. Então, praticamente, os roteadores só encaminham o pacote. Então, houve-se, né, ao longo da evolução da arquitetura da internet, muitos problemas, as quais os projetistas tentaram, de uma certa forma, amenizar esses problemas. E viu-se que chegou um momento que a arquitetura da internet não suportou essa nova abordagem que nós vemos nos últimos dias, que é a obtenção de conteúdo. Então, antigamente, a internet ela era voltada para a comunicação de máquinas, acesso remoto, compartilhamento de alguns recursos, né, e hoje ela, basicamente, o uso dela para compartilhamento de conteúdo, tanto fornecido pelos servidores de conteúdo, quanto pelos próprios usuários que carregam esses conteúdos na rede. Então, como podemos observar na segunda figura, os roteadores já têm uma participação maior na questão da entrega do conteúdo, com algumas características que nós vamos abordar a partir de agora. Dentro da abordagem orientada a conteúdo, temos a questão da nomeação desse conteúdo. Esse nome ele precisa ser único, persistente e escalável. Único no sentido de que não haverá nada em falsos, positivos ou negativos. Aquele nome para aquele conteúdo deve ser único em toda a rede. A persistência está no caso de que aquele conteúdo está atribuído para aquele nome, que não há uma inconsistência quando esse conteúdo for requisitado. E ser escalável, que ele poder ser utilizado em toda a rede, né? Uma rede de escala global como a internet. A outra característica de ROC é o roteamento baseado ao nome. Então, esse roteamento, ao invés de como as tradicionais redes trabalham, com o roteamento através do endereçamento IP, o nome ele vai ser utilizado como uma premissa para esse roteamento. Então, os pacotes, na verdade, serão endereçados com os nomes dos próprios conteúdos a serem obtidos. Precisa ser, de uma certa forma, robusto e permitir tolerâncias a falhas e que, caso haja alguma inconsistência, o protocolo de roteamento, por exemplo, podemos considerar o OSPF, que utiliza as SLA para buscar suas adjacências. Caso houvesse alguma inconsistência, esse protocolo de roteamento orientado ao conteúdo pudesse tratar essas inconsistências.
tem que ser eficiente, né, produzir um baixo impacto na rede, né, não trazer uma sobrecarga por conta das mensagens de controle trocadas entre os dispositivos, né, e com certeza tem que ser escalável, como o roteamento tradicional podendo ser utilizado em grandes redes. A outra premissa de redes orientadas a conteúdo é uma das principais, que são o cache em rede. Então, os roteadores eles precisam ser, de uma certa forma, estendidos para poderem permitir o cache em rede, como é utilizado hoje nas tradicionais CDN. Geralmente, essa decisão de armazenar o conteúdo na rede, ela é tomada de uma forma local, baseada em informações que o roteador dispõe, ele decide, né, se ele pode armazenar aquele conteúdo ou não, a política de decisão de cache. E nesse caso, diferentemente da arquitetura tradicional, todos os nós da rede podem armazenar conteúdo, sendo servidores, estações de usuário e os roteadores em si. Alguns projetos em ROCs, né, que são bastante populares, tem o CDN, temos a Dona, temos o CCN e o NDN, que são uns projetos praticamente mais tradicionais que nós temos e bem mais, digamos assim, propagados e difundidos na área. Temos o Perceive, Triad, NetInf, Multicache e muitos outros, né, que trabalham com essas três características, cada um de acordo com a forma que eles propuseram. Por exemplo, o CBN trabalha com uma nomeação baseada em hash, CCN e NDN trabalham com uma nomeação de uma forma hierárquica, como se fosse uma URL. Então, todos eles trabalham essas três características, mas de maneira particular. Temos aqui um gráfico da Cisco, né, no estudo que a Cisco realiza de tempos em tempos, sobre uma previsão de como será a internet em 2019. Como pode se observar, haverá muito mais usuários do que no ano de 2014, cerca de 3 bilhões e 900 milhões de usuários, muitos dispositivos a mais conectados, saltará de 14 bilhões e 200 milhões para 24 bilhões e quase meio, uma banda de acesso mais rápida para esses usuários, né, saltando de 20 megas em média para 42 megabits, e muito mais utilização de vídeo, muito mais consumo, vou dizer assim, de vídeo. Hoje, em 2014, 67% do tráfego era vídeo, então eles projetam que em 2019 haverá um tráfego de cerca de 80%. Então, nós podemos comprovar que o uso da internet para obtenção de conteúdo tem aumentado bastante. Alguns problemas destacados num documento, num draft, numa RFC, com relação a cache em redes orientadas a conteúdo. Eles tratam de duas abordagens. A alocação do cache. Qual abordagem utilizar? Eles chamam a primeira de off-path cache ou on-path. O off-path caching seria, à medida que eu recupero um conteúdo, eu devo armazenar esse conteúdo aonde? No mesmo caminho que eu obtive esse conteúdo ou no outro caminho? Na off-path, eu posso armazenar o conteúdo em outro caminho, em outros nós. Na on-path, eu armazeno esse conteúdo sempre no mesmo caminho, obedecendo o sentido inverso. Tá? E quais nós devem possuir cache dentro dessa abordagem? Quais características esses nós, né, devem possuir para eu poder escolhê-los? E a outra seria a alocação do conteúdo, que é a consequência da primeira. Se eu escolher uma dessas duas abordagens, como é que vai ficar distribuído o meu conteúdo no cache? Eu armazeno o conteúdo todo, ou armazeno parte dele, eu segmento e armazeno de uma forma sequencial. Isso vai depender muito das aplicações que estão sendo executadas na rede. O problema isso pode trazer um alto impacto no desempenho da rede, bem como da estratégia de cache, uma alta redundância na rede das mesmas cópias sendo armazenadas, e isso depende da característica do conteúdo. Conteúdos populares vão influenciar numa dessas duas abordagens, na hora de selecionar os nós. Então são esses questionamentos, esses problemas que foram levantados nesse draft para incentivarem, digamos assim, as pesquisas dentro dessa sub-área em ROCs. Definição do problema. As estratégias de cache que existem na literatura, elas geralmente utilizam apenas uma métrica como uma forma de decidir em qual nó armazenar o conteúdo. Só que, partindo desse ponto, poucos nós serão selecionados para armazenar aquele conteúdo que casam apenas com uma métrica. Então, a tendência é eu concentrar o conteúdo em poucos nós na rede, e geralmente com essa dinamicidade
do uso da internet, da própria dinamicidade da rede, das requisições, isso pode fazer que o conteúdo seja concentrado em uma parte da rede e usuários de outra parte ficam tendo um tempo maior para recuperar aquele conteúdo, podem não encontrar, isso vai implicar na qualidade de experiência do usuário, vai impactar num alto consumo de banda, porque as requisições são repassadas para mais roteadores, podem até chegar no servidor. Então, foi partindo dessa premissa que eu selecionei esses trabalhos relacionados dentro de cache em CCM. Então, temos aqui na primeira coluna as estratégias e nas 3 colunas restantes as métricas que cada uma utiliza. Temos a primeira estratégia, Cache Capacity Aware CCM. Ela utiliza como métrica a capacidade individual de cache dos nós. Temos a Probe Cache, que utiliza também como métrica a capacidade de cache, só que ao invés de considerar individualmente, ela considera a capacidade do caminho, daquela rota traçada. Ela soma todos os caches dos nós daquele caminho para obter um modelo, uma fórmula que eles propuseram para extrair o nó que vai armazenar o conteúdo. Temos a Cashless for More, que utiliza como métrica a centralidade de intermediação, mais na frente eu vou explicar o que significa. E temos o trabalho de Avelar em Dias, que utiliza a Rank Cache, que ele, de uma certa forma, ranqueia os nós de acordo com a taxa de acerto de conteúdo que eles obtêm. Então, cada um deles escolheu uma métrica, de certa forma, específica, e a proposta MCCD consegue abranger todas elas numa única estratégia. Agora vamos ver algumas vantagens e desvantagens de cada uma. Por exemplo, na primeira, Caching Capacity Aware, foi uma métrica que escolhe a capacidade individual. Isso é bom, porque o nó, com certeza, que tem mais conteúdo, tem mais cache disponível, provavelmente ele tem uma probabilidade de armazenar o conteúdo por mais tempo. Mas a proposta deles não avalia para diferentes tamanhos de cache. Eles só utilizam apenas um tamanho de cache. A proposta Probe Cache possibilita que o conteúdo seja armazenado para mais próximo da borda da rede. De uma certa forma, como eles trabalham com probabilidade, geralmente pode ocorrer de que o nó-alvo que vai armazenar o conteúdo esteja mais próximo do usuário. Isso, de uma certa forma, reduz a latência. Mas ele considera a capacidade de cache do caminho. Qual é o viés dessa proposta? É que se o nó-alvo que armazenará o conteúdo estiver mesmo próximo do usuário, mas ele tiver um pouco cache disponível, a política de descarte do cache vai trocar aquele conteúdo rápido, ou antes do esperado, e se uma nova requisição for feita para ele, ele pode não ser encontrado e a requisição vai ter que ir novamente para o servidor. Cashless for More utiliza uma métrica que tem uma alta probabilidade de se obter uma taxa de acerto, que é a centralidade de intermediação. Porém, como os próprios autores relatam, há um alto custo para se obter a centralidade, considerando uma rede em larga escala. E a Rank Cache utiliza também a taxa de acerto, que é uma das métricas de avaliação de ROC, para guardar o conteúdo, mas o artigo deles não mostra o custo computacional para se obter o ranking de cada cache. Vou falar agora sobre a descrição da proposta MCCD, que eu chamei de Multi-Criteria Cache Decision. São escolhidas 3 métricas como base: a centralidade de intermediação, a capacidade disponível de cache disponível de cada uma e a taxa de acertos de conteúdo por nó. Com isso, algumas características da rede e dos nós são levadas em consideração para nós escolhermos quais são os nós-alvos que vão armazenar o conteúdo. Isso pode fazer com que o conteúdo seja entregue de uma maneira mais eficaz, quando conseguimos espalhar de uma certa forma o conteúdo na rede. Quando nós agregamos essas métricas, a rede não concentra o conteúdo, a estratégia, não concentra o conteúdo em nós específicos que casam apenas com um, mas com várias métricas, e usuários de várias partes da rede podem recuperar esse conteúdo. Aqui eu vou descrever rapidamente sobre cada uma das métricas utilizadas. Então, a centralidade de intermediação, ela nada mais é que uma relação. O sigma ST, que está no denominador, ele é todos os caminhos que vão do nó S ao nó T. Todas as rotas que vão desses dois nós, do S ao T. O sigma ST de V são todas as rotas que vão do S ao T, mas que passam pelo V. Então, é um número que vai ser a razão entre essas
essas duas, digamos assim, esses dois valores, né? Então, todos os nós que passam pelo nó V, né, são levados em consideração. Então, quer dizer, um nó que tem um alto valor de centralidade e intermediação, ele está na maioria dos caminhos mais curtos entre todos os outros nós. A capacidade de cache disponível, seja M a capacidade total de um roteador e número de entradas. Seja C o total de conteúdo armazenado no roteador, também número de entradas. Então a capacidade nada mais é do que o total que eu tenho para cache, menos o que está armazenado dentro daquele cache. Vai me dar um valor e número de entradas. Na minha proposta, por padrão, todos os roteadores têm essa informação guardada de quanto cache disponível eles têm para armazenar. Livre, no caso. E a taxa de acerto, seja R o número de requisições de um conteúdo que chega a um roteador de conteúdo R. H seja o número de acertos de requisições que passaram por ele. Então, todas as requisições que ele recebe, ele vai guardar esse valor Rzão, e a taxa de acerto vai ser a quantidade que ele forneceu de conteúdo solicitado a ele. Então, a taxa será H sobre R. Aqui eu mostro no fluxograma como seria o algoritmo da proposta. Então, eu tenho a definição da rota até o servidor de conteúdo. Algumas propostas, como o CCN, proposta de arquitetura, trabalham que cada nó decide para onde deve encaminhar as requisições. Mas como eu estou trabalhando com modelo genérico, arquitetura genérica de ICN, não estou trabalhando com nenhuma específica, todas as requisições assumem-se que elas vão para o servidor de conteúdo através de um algoritmo de caminho mais curto. A partir do momento que eu tenho essa rota até o servidor, eu verifico se os nós intermediários possuem aquele conteúdo solicitado. Se eu achei o conteúdo naquele nó, eu passo adiante. Se não, eu fico procurando esse conteúdo nesses nós. Quando eu achei o conteúdo, se eu achei um nó intermediário, a MCCD cria 3 listas. Na verdade, é apenas uma lista. A lista, no caso, é essa lista aqui, de nós, não até o servidor, mas é uma lista de nós até o nó que eu encontrei o conteúdo. Então, a lista que eu vou trabalhar a partir do momento que eu encontro o conteúdo não é a lista original até o servidor, é a lista até o nó intermediário. Pode ser servidor, pode não ser. Então, eu pego e crio uma lista, na verdade, copio essa lista, para 3 estruturas, para 3 listas. Para cada uma delas, eu vou procurar a métrica que a MCCD trabalha. Então, cria-se 3 listas, contém os nós dessa rota, uma para cada métrica. Eu encontro sempre o nó com maior valor. Entenda-se, o nó com maior valor de centralidade, o nó com maior valor de cache disponível naquele nó e o nó com maior taxa de acerto, maior valor de taxa de acerto de conteúdo. Eu guardo as identificações desses nós em 3 variáveis e aí eu vou enviar o conteúdo pelo caminho reverso. E aí eu vou verificando, esse próximo nó é um nó alvo, quer dizer, é um nó que deve guardar o conteúdo? Se sim, eu armazeno uma cópia nele. Se não, eu continuo procurando o conteúdo. E aí eu verifico se ainda existe algum nó que precisa armazenar o conteúdo. Caso precise armazenar, eu continuo buscando. Caso contrário, eu finalizo. Aqui eu trouxe um exemplo de aplicação de como seria a proposta. Vamos supor que eu tenho esse cenário com 11 roteadores, tenho 3 clientes e todos estão conectados ao servidor. Vamos supor que todos eles já têm algum conteúdo em cache e os usuários estão mandando requisições de conteúdo. Mas vamos analisar o usuário 2. Em um dado momento ele envia uma requisição R. Vamos assumir que os roteadores R1 até o R5, nenhum tem o conteúdo em cache. Então essa requisição vai chegar ao servidor. Então, partiu-se dessas premissas de que R vai chegar até o servidor, então a rota que será trabalhada no MCCD será a rota do R1 ao R5. Então, como foi falado, as estruturas, essa rota será copiada em 3 estruturas e para cada uma delas será analisada a métrica em questão. Na primeira lista temos análise da métrica de centralidade, na segunda, tamanho de cache disponível e na terceira, número de acertos. Como nós podemos observar, nas 3 listas, na primeira lista, o nó que tem maior valor de centralidade é o R3. O nó que tem maior valor de cache disponível em número de entradas é o R5.
e o nó que possui maior taxa de acertos é o nó R1. Então, esses nós serão os nós que guardarão o conteúdo na volta, quando o conteúdo vir pelo mesmo caminho, só que no sentido contrário. Agora eu vou falar da avaliação e os parâmetros que foram utilizados. O simulador utilizado, o simulador chamado Icarus, da versão 0.40. Testei ele em 3 topologias, uma árvore binária com uma profundidade 8, a topologia Tiscali, que é um provedor pan-europeu, e a topologia Giant com backbone europeu. Número de conteúdos que estão no servidor, 50.000, a taxa de requisição 100 por segundo, o número de requisições para popular o cache, esses 10.000 conteúdos, eles não foram registrados nas simulações, eles são apenas para popular o cache, para que haja um conteúdo, digamos assim, a rede não comece do zero. E esses conteúdos foram distribuídos de forma uniforme na rede. Número de requisições avaliadas, 50.000. Política de descarte de cache, LRU, que é a sigla para Least Recently Used. A popularidade do conteúdo está nos parâmetros alfa, que vai de 0.6 a 1.2. A distribuição ZIP ela é usada para, digamos assim, modelar a questão das requisições de conteúdo na internet. Basicamente, um valor de alfa menor simboliza um conteúdo menos popular e um valor de alfa maior, um conteúdo mais popular na rede. As estratégias avaliadas, a minha proposta, MCCD, a proposta ProbCache, LCE e Cashless for More. Claro que existem inúmeras estratégias de cache, né, em ICN ou em ROPS, mas eu escolhi justamente essas porque são as mesmas métricas da qual eu estou trabalhando. Mas eu quis mostrar que quando nós trabalhamos com mais métricas, nós podemos distribuir um conteúdo melhor e obter uma maior taxa de acerto na rede. E as métricas avaliadas foram taxa de acerto e a latência, que é o tempo, digamos, de download daquele conteúdo. Aqui os resultados para a árvore binária. Eu esqueci de mencionar, estou avaliando para 2 tamanhos de cache, de roteadores, 1% e 10%. Esse 1% em relação ao total no repositório. Então, 1% de 50.000 numa simulação e 10% na outra simulação. Com relação à árvore binária, podemos observar que nos 2 tamanhos de cache, a estratégia MCCD conseguiu uma taxa de acertos bem maior do que as propostas demais, as demais propostas. Em segundo lugar ficou o Cashless for More, com 1% de cache, depois ProbCache e LCE é a proposta padrão em ROMs. Já com 10% de cache, manteve-se praticamente o mesmo rank, digamos assim, porém a LCE se aproximou um pouco mais da ProbCache. Topologia Giant. Já um resultado bastante diferente da topologia binária. Podemos observar que quando o alfa é menor, 0.6, a proposta aí no CCD tem cerca de 633% de uma taxa de acerto maior do que as demais propostas. Conforme a popularidade aumenta, quer dizer que esse conteúdo está mais popular na rede, as outras estratégias também conseguem se aproximar da proposta MCCD. Quando nós aumentamos o tamanho do cache para 10%, as outras propostas ficam mais próximas uma das outras, o seu resultado, mas a proposta MCCD consegue também uma taxa bem maior que as demais. Já na topologia Tiscali, o interessante é que nessa topologia Giant, podemos observar que quando o tamanho do cache é 1%, a ProbCache em vermelho, ela tira um resultado melhor que a Cashless for More. Mas quando nós aumentamos o tamanho do cache, nós observamos que a Cashless for More tem um desempenho melhor. Então, geralmente a ProbCache não tem um desempenho muito bom quando o tamanho do cache na rede é alto, digamos assim, para os roteadores, é um pouco maior. Como nós podemos ver aqui, com 1% de cache, ela também teve um desempenho um pouco acima da Cashless for More, mas quando nós aumentamos para 10% de cache, ela praticamente se iguala com as demais. E a MCCD também conseguiu uma alta taxa de acerto de conteúdo. Uma pequena discussão sobre esses resultados obtidos. Com relação à árvore binária. Sabemos que a árvore binária, de uma certa forma, ela é uma topologia regular. Ela obedece a 2 parâmetros. O D, que fala sobre a sua profundidade, e o K,
que é a diversidade de caminhos. Como ela é uma árvore binária, então cada nó está conectado sempre a dois nós filhos. E por conta disso, a tendência de que cashless for more, que é a estratégia que trabalha com centralidade, teve um desempenho parecido, né, digamos assim, quando o tamanho do cache era maior junto com a MCCD. Mas pelo fato da MCCD trabalhar com mais métricas, quando essa métrica pode não ter um bom desempenho, as outras duas se sobressaem, com isso permitindo uma maior taxa de acertos. Já com as topologias de backbone, como a diversidade de características é muito maior, com relação ao número de nós, distância entre clientes e servidores, número de enlaces em cada nó, centralidade deles, então isso permite que haja uma maior diversidade de nós na rede, e as métricas, como são 3 no caso, conseguem espalhar, a estratégia consegue espalhar melhor o conteúdo. Então há também a menor probabilidade de um nó casar com mais de uma métrica. Por que isso? Porque, por exemplo, vamos pegar a métrica centralidade. Se um nó casa com centralidade, ele tem também uma alta probabilidade de ter uma alta taxa de acerto. Então esse nó pode casar com mais de uma métrica. Não é só que a nossa proposta, ela verifica a redundância, né, de cache. Se aquele nó, bate com mais de uma métrica, ele só vai armazenar o conteúdo lá se não tiver. Se já tiver sido armazenado, mas ele bater com outra métrica, o conteúdo não será armazenado novamente. Então, por conta dessa variedade de características topológicas, há uma menor probabilidade de haver esse casamento duplo, digamos assim, de mais de uma métrica. Agora os resultados de latência. Como nós podemos observar, com um tamanho de cache de 1%, a proposta MCCD e a proposta Cashless for More tiveram tempos parecidos. No caso, a proposta Cashless for More teve um tempo de download um pouco menor, quando o alfa vai de 0.8 até o final. Então, no tamanho de cache igual a 10%, praticamente as duas tiveram o mesmo resultado. O que pode ter ocorrido é, como eu falei, a métrica centralidade de informação deve ter prevalecido sobre as demais e elas tiveram tempos de download parecidos. Só que a diferença é que, como a MCCD consegue, de uma certa forma, espalhar o conteúdo mais na rede, a taxa de acerto tende a aumentar. Esse tempo não é de apenas um cliente, é o tempo médio de todas as requisições. E a taxa de acerto também não é apenas de um cliente, são de todas as requisições que são feitas na rede. Então, quando nós aumentamos o cache, a tendência do tempo das duas é se igualar para a árvore binária. Já considerando a latência na topologia geante, com um tamanho de cache igual a 1%, foi o pior tempo obtido pela MCCD. Podemos observar que na tamanho de cache 1%, a probe cache foi a que obteve o menor tempo. Então, para uma topologia, para um tamanho de cache igual a 10%, aí Cashless for More e MCCD já obtiveram um tempo parecido e menor que a probe cache LCE. Então podemos ver que aqui a topologia, as características da topologia influenciaram bastante desses resultados. Então, com um cache muito, digamos, menor, 1%, a MCCD não se saiu bem já nessa topologia. Topologia T-Scale também, com cache de 1%, a MCCD não teve o menor tempo, ficando praticamente em segundo e terceiro lugar junto com a probe cache, com a Cashless for More, e probe cache obteve o menor tempo. Aí quando aumenta-se o tamanho do cache para 10%, praticamente todas as propostas tiveram o mesmo tempo, mas podemos ver levemente que essa linha em azul aqui da MCCD está junto com a Cashless for More. Então, vemos que em certas topologias, o tamanho do cache influencia bastante. Então, como é considerado também nas métricas, isso de uma certa forma ajuda a estratégia a escolher os nós alvos para isso. Agora a discussão sobre esses tempos obtidos. Com relação à árvore binária, então as duas, como eu falei, Cashless for More e MCCD, utilizam a centralidade como métrica, então por isso que elas tiveram tempos parecidos. E também pela conta da baixa diversidade de rotas que existem nas duas propostas, na centralidade de intermediação da Cashless for More e na MCCD. Como eu falei, como é uma árvore binária, só existem duas rotas para cada nó dentro dessa árvore, diferentemente dos backbones, que existe uma diversidade maior de rotas.
Então, algumas características topológicas, né, podem ter influenciado o desempenho da MCCD no backbone. Já para a topologia adiante, o tempo não foi o menor. E também na T-Scale, com 1%. Mas apenas na topologia T-Scale, com um cache de 10%, a MCCD teve um menor tempo. Então, características topológicas, sabemos que a topologia ela influencia muito, né, no desempenho de protocolos, né, de estratégias de decisão, como nós estamos tratando, e isso precisa ser bastante estudado para melhorar o desempenho também da proposta. Eu fiz um outro teste, que no caso ele varia o tamanho do cache pela taxa de acerto. Então, no eixo Y estão a taxa de acerto de conteúdos e no eixo X está o tamanho do cache. 10 a menos 3 quer dizer 0,01% de cache, daquele valor de 50 mil. 10 a menos 2, que é 1%, e 10 a menos 1, 10% do tamanho de cache. Então, aqui na topologia árvore binária, podemos observar que conforme nós vamos aumentando o tamanho do cache, nós aumentamos também a taxa de acerto. Então, o cache da rede, ele é uma métrica muito boa para também melhorar o desempenho da estratégia, no sentido de aumentar a taxa de acerto. E quando isso para um conteúdo, digamos, menos popular, isso foi para um alfa igual a 0,6. Considerando um alfa igual a 1.2, que é o conteúdo mais popular, mas como os conteúdos são mais populares, eles são mais fáceis de encontrar na rede. Então, as curvas foram bem próximas, né, considerando ali probe cache em primeiro, ficou mesclado probe cache e cache transformou em última proposta base de CN, que é a LCE. E eu fiz um outro teste também para a topologia T-Scale, considerando um backbone. Perdão. Eu acabei colocando o mesmo gráfico, mas no documento tem um gráfico diferente. Não fica muito diferente do que está, digamos assim, a proposta da MCCD, ela ficou também com uma curva maior do que as demais. Agora, para a latência. Com relação à latência, conforme nós vamos diminuindo, conforme nós vamos aumentando o tamanho do cache, percebe-se que a MCCD e a Cashless for More também obtiveram tempos semelhantes para um conteúdo menos popular, 0,6. Quando nós aumentamos o conteúdo, a popularidade do conteúdo para 1.2, o alfa, ficam ali disputando probe cache, Cashless for More e MCCD na topologia de árvore binária. Latência para a topologia T-Scale. Então percebemos que quando o tamanho do cache é bem ínfimo, a probe cache ela tem um tempo menor. Mas a partir do momento que nós aumentamos, a proposta MCCD já obtém um tempo menor e a probe cache e o cashless for more vão, digamos assim, igualando. Então vemos que o tamanho do cache influencia muito, por exemplo, para a probe cache e já beneficia para o caso MCCD. E quando o conteúdo é mais popular, nesse caso, a latência da probe cache foi um pouco menor e a cashless for more e a MCCD ficaram ali em segundo e terceiro lugar. O que pode ser observado aqui, como o conteúdo é menos popular, digamos assim, ele tem uma menor probabilidade de ser encontrado, mas mesmo assim, nos resultados obtidos de taxa de acerto, a MCCD obteve uma taxa de acerto maior. Porém, o tempo não foi tão ótimo como esperado. Agora eu vou levantar algumas discussões sobre o uso dessa proposta em cenários reais. Se nós utilizarmos essa proposta genérica, né, que é um modelo genérico de arquitetura, em uma das arquiteturas existentes, por exemplo, CCN ou NDN, que trabalham com a mesma forma. A CCN ou NDN trabalha com dois tipos de pacote. O pacote de interesse e o pacote de dados. O usuário expressa o interesse por um conteúdo e quando esse interesse é satisfeito por um pacote de dados, ele é enviado novamente. Com certeza, precisaríamos adicionar alguns campos extras do cabeçalho do pacote de interesse, para ele obter as informações do nó que tem a maior centralidade, do nó que tem o maior tamanho de cache disponível e do nó que tem a maior taxa de acerto.
Então, essas informações ficariam disponíveis para quando o pacote de dados fosse gerado e ele pudesse extrair e encontrar os nós alvos. O problema seria o custo computacional para se fazer isso. Como nós vimos, a questão da centralidade de intermediação é uma métrica muito custosa, dependendo do tamanho da rede. Então, a versão do artigo Cashless for More, ele trabalha de várias abordagens, por exemplo, calcular apenas a centralidade daquele caminho, naquele momento, calcular a centralidade de uma parte da rede, porque dependendo do tamanho da rede, isso fica muito custoso. Caso haja uma quebra de enlace, uma quebra de link, quanto tempo demoraria para recalcular tudo isso? Então, todos esses problemas são levantados e, claro, se nós fôssemos adicionar isso no ambiente real, isso precisaria ser estudado de uma forma bem aprofundada para ver quais os impactos que isso traria para a estratégia e principalmente para o desempenho da rede. Se fôssemos trabalhar com cache, considerando armazenar o conteúdo no nó com maior espaço de cache, mas qual abordagem de cache trabalharíamos? Cache homogêneo ou heterogêneo? Como isso? Os nós da rede vão trabalhar todos com o mesmo tamanho de cache? Ou cada um tem um tamanho diferente ou de uma forma diferente? Então, uma possível solução seria trabalhar com o tamanho relativo do cache. Então, se, digamos, um nó naquela rota de requisição do conteúdo, ele tem 10.000 entradas para armazenar conteúdo, e o seu vizinho, por exemplo, tem 1.000 entradas, mas, por exemplo, o seu vizinho com 1.000 entradas, ele tem apenas 50% do cache ocupado. Já o vizinho que tem 10.000 entradas, ele tem 80% do cache ocupado. Então, com certeza, o que tem apenas 50% seria o nó-alvo. Trabalharemos com o tamanho de cache em percentuais relativos. O desempenho também poderia ser influenciado pelo tipo de conteúdo trafegado. Nesses modelos CCN e NDN, eles trabalham com pedaços de conteúdo, os chunks. Então, o conteúdo ele é segmentado e a requisição é feita por chunk, por segmento. Então, se o conteúdo não for multimídia, não for vídeo, voz ou qualquer outro tipo de conteúdo, ele poderia ser facilmente fragmentado e a recuperação poderia ser, de uma certa forma, não custosa para a estratégia, obter o conteúdo. O custo seria mais para calcular os nós alvos. Tá? Mas como falamos aqui, a questão do uso da internet, com vídeo, com tráfego de alta resolução, alta qualidade, então a quantidade de conteúdos, digamos assim, grandes é muito alta na rede. Então, como trabalhar isso? Armazenar todo o conteúdo, ou armazenar parte dele, armazenar de forma segmentada, de uma forma sequencial, nos nós, e que impactos isso traria para a qualidade de experiência dos usuários. Então, são questões assim que precisam ser, digamos assim, bem estudadas, procurar trabalhos da área que possam levantar essas questões, que pudesse um dia isso ser aplicado no ambiente real. Espera-se ser aplicado, isso com certeza. Bom, esse trabalho propôs uma estratégia de cache baseada em múltiplas métricas, a partir do que as estratégias de cache encontradas na literatura geralmente trabalham apenas com uma métrica. O intuito era distribuir melhor o conteúdo na rede, era prover uma maior taxa de acerto de conteúdo na rede, concentrando não apenas em um nó específico, mas em nós que casam com mais métricas. E os resultados obtidos demonstraram que a MCSD pôde se aumentar a taxa de acerto de conteúdo do que as demais propostas avaliadas. Porém, o tempo de download não foi o menor de todos, mas foi um tempo razoável que foi obtido. E com trabalhos futuros, planeja-se otimizar esse tempo de download e avaliar o uso também de outras métricas, tanto relacionadas à rede quanto à estratégia. Por exemplo, o consumo de largura de banda, a redução do consumo de largura de banda, ou de tráfego na rede em questão de número de pacote, a redução do número de saltos até o servidor para se obter esse conteúdo. Obrigado.